Alô, meu povo da Rua Direita, tô de volta. Gente, esses dias a minha mulher me falou sobre os acontecimentos de Brasília aí do dia 8 de janeiro e me perguntou se eu não ia publicar nada sobre o caso, se eu não ia fazer nenhum vídeo, se não ia, enfim, me manifestar. E eu disse que não, que eu já estava meio cansado disso tudo, e já estou mesmo, tá, pessoal? Mas aí ela me disse, não, você é um intelectual, você tem a obrigação de dizer algo. E aí eu pensei e acabei concluindo que ela tinha razão. Então eu estou aqui para comentar o episódio da tal invasão de Brasília. Pois é, pegaram pesado, né, pessoal? Pegaram pesado e podem ter dado um tiro no próprio pé. E por quê? Porque isso pode ser a justificativa que o governo socialista quer para apertar os grilhões e cercear mais ainda a nossa liberdade. Enfim, tem político, artista, jornalista, escrevendo nota de repúdio, falando bonitinho, posando de democrata, dizendo-se contra atos violentos. Ai, que gente boazinha, né, pessoal? Olha, pessoal, eu vou fazer aqui o papel de advogado do diabo, tá? Tem uma coisa que ninguém está levando em consideração. O que é que levou essas pessoas a tomar uma atitude tão drástica? Por que essas pessoas não estavam em casa num domingo, sem fazer nada, e em vez de ir à praia ou ao shopping, decidiram invadir o STF e quebrar tudo? Algum motivo muito forte esse pessoal teve para arriscar a própria pele, a própria liberdade, a própria integridade física para agir dessa forma. E isso não é só no Brasil, isso tem virado uma tendência mundial, pessoal. Nos Estados Unidos aconteceu a invasão do Capitólio, depois da eleição do Biden, né? O Capitólio é o Congresso lá dos Estados Unidos. Na Alemanha também aconteceu algo parecido. Na América Latina tem havido protestos cada vez mais frequentes. Então, o que está levando esse pessoal, em vez de ir patinar no Central Park, ir para Washington invadir o Capitólio? Será que a liberdade dessas pessoas não está sendo cada vez mais cerceada? Será que essas pessoas não estão se sentindo ameaçadas de alguma maneira? Será que o Estado não está invadindo cada vez mais a individualidade dessas pessoas? Será que essa gente está ameaçando a democracia? Ou a democracia foi ameaçada antes? Quantas prisões por discurso a gente teve? A gente teve jornalista, o jornalista Oswaldo Eustáquio, por exemplo, foi preso 3 vezes, uma recentemente aí. A primeira vez ele entrou na cadeia andando e saiu de lá paraplégico. Tivemos o Wellington Macedo, a Sarah Winter, o deputado Daniel Silveira e agora recentemente o Cacique Sererê, que culminou também com uma outra quase tragédia, né? Quase invadiram a sede da Polícia Federal. Todo esse pessoal foi preso. Quantos canais foram desmonetizados? Até a Jovem Pan foi desmonetizada. O Twitter do Rodrigo Constantino foi derrubado. O do Guilherme Fiuza também. O do Nicolas Ferreira. Todos os canais do Monark foram banidos das redes. Estão censurando jornalistas, gente. Estão censurando parlamentares. A pressão foi tão grande sobre a Jovem Pan, por parte da Suprema Corte, que vários comentaristas políticos de direita foram demitidos. O Guilherme Fiuza é um, a Ana Paula Henkel, o próprio Rodrigo Constantino, o Augusto Nunes, a cubana Zoe Martínez. Mas o que é que esse pessoal tem falado de tão grave? Alguns têm duvidado da lisura do processo eleitoral. Tem criticado algumas decisões monocráticas do STF, ou tem reclamado da manobra jurídica estapafúrdia que soltou Lula e ainda permitiu que ele concorresse às eleições presidenciais. Para vocês terem uma ideia do quão distante essa elite burocrática do povo brasileiro,
Depois do incidente em Brasília, o que o governo fez? Reuniu autoridades civis e militares para discutir que conduta tomar. Agora eu pergunto, por que não chamam esses manifestantes e perguntam a eles o que é que eles querem? O que é que eles querem, gente? Os direitos deles garantidos. Você sabe o que é democracia? Muitos vão responder, é o governo da maioria. Está errado. Democracia é o governo da maioria em que sejam respeitados os direitos da minoria. Então esses manifestantes nada mais querem que a garantia dos seus direitos, o direito à vida, o direito à liberdade e o direito à propriedade. E esse direito à liberdade é o que mais está sendo cerceado. A liberdade de ir e vir e a liberdade de expressão. O Brasil tem quase 50 mil homicídios por ano. Já chegou a 70 mil há poucos anos. A gente não pode sair às ruas livremente. A gente pode passear de noite na Praça da Sé, ali tranquilo, na Praça da Sé, à meia-noite. Vamos lá, passear na Praça da Sé. A gente pode passear na Rua do Ouvidor, lá no Rio de Janeiro, às 2 da manhã? Não. Então a gente perdeu a liberdade de ir e vir. Frequentar praça hoje é coisa de bandido. Gente de bem não frequenta a praça, porque vai ser assaltado. Agora, a gente perdeu também a liberdade de expressão. A gente não pode falar, a gente não pode criticar o sistema. Então a explicação para o incidente em Brasília é o exemplo da panela de pressão cuja válvula está entupida. Vai esquentando, esquentando, esquentando até explodir. Foi isso que aconteceu. O povo já pediu voto impresso, foi negado. Se não fosse negado lá atrás, hoje não haveria dúvidas quanto à lisura do processo eleitoral. Depois foi pedido, olha só, foi pedido pelas Forças Armadas para revelar o código-fonte. Negaram. Não foi revelado. Isso acaba passando uma ideia de que houve fraude nas eleições, mesmo não tendo havido fraude. Sinceramente, eu acho que não há fraude nas urnas. Eu já até publiquei vídeos sobre isso. Procura lá, Você Pensa como Socialista e Nem Se Deu Conta. É o nome do vídeo. Quem quiser assiste lá depois. O que eu acho? É que existe muita arrogância nessa elite que compõe o estamento burocrático. Se existe dúvida, sane essa dúvida. Mostre que não há fraude. Não é o povo que tem que prestar contas às instituições. São as instituições que devem prestar contas ao povo. Pelo menos num país democrático. Agora o STF vai lá e solta o Lula, numa manobra jurídica absurda, e para completar ainda torna o cara elegível. E não contente com isso, ainda tentou tornar o adversário dele inelegível. Quer dizer, parece que existe alguma entidade querendo eliminar todos os riscos de derrota. É o que dá a entender, que uma instituição do Estado tem preferência por determinado candidato. Pode não ser verdade, e eu acho que não é, mas dá a entender. Aí a panela vai esquentando. Ato contínuo, o povo começa a reclamar mais, claro. Aí o STF começa a considerar essas reclamações como atos antidemocráticos e começa a prender gente. Começa a desmonetizar canais, a derrubar páginas nas plataformas. Consequência, muita gente passa a não se sentir mais representada pelas instituições. E quando as instituições não têm mais representatividade, o Estado não tem mais representatividade. E Estado sem representatividade significa fim da democracia, porque o Estado tende a se defender da população revoltada de forma tirânica. Tanto é que o povo começou a ir às ruas e o STF reagiu com mãos de ferro, classificando esses atos como antidemocráticos e prendendo mais gente, aplicando multas, bloqueando contas bancárias de empresários que supostamente financiaram os protestos. Até conta de esposa de empresário foi bloqueada.
O Alexandre de Moraes incluiu até o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, no processo dos supostos atos antidemocráticos e o afastou do cargo por 90 dias. Olha só, um governador de estado só pode ser afastado do cargo pelo STJ, não pelo STF. É o que diz a Constituição, e mediante um processo que é iniciado pelo Ministério Público. Ou seja, rasgar a Constituição já virou atitude corriqueira na mão do STF. A panela vai esquentando. As pessoas começam a agir com mais virulência contra o sistema, contra o estamento burocrático. Mas o sistema não existe para servir a população. O sistema existe para servir o próprio sistema. Por isso ele se autoprotege. O STF atua como vítima, como acusador, como investigador e como julgador. Se um ministro do Supremo manda te prender, o seu advogado não tem nem acesso aos autos do processo. O ministro só precisa disto aqui para acabar com você. Só uma canetada. E o seu advogado não vai ter nem acesso aos autos do processo. Reclamou do STF, vai preso sumariamente. Então o STF já atua como governo, já cria leis, já julga conforme as leis que ele mesmo cria. E já atua como poder executivo, investiga, prende. Então, quando os limites entre Estado e governo começam a se tornar quase imperceptíveis, nós temos uma ditadura. Isso é muito comum em país comunista. Estado e governo acabam virando a mesma coisa. Nós estamos trilhando esse caminho. O acúmulo dos poderes nas mãos de um só ou de um pequeno grupo já é uma ditadura. E como é que faz para que isso não aconteça? Um sistema de pesos e contrapesos. Um legisla, um julga, um executa e um fiscaliza o outro. Isso se chama tripartição de poderes. Ou república. República é isso. Quando a república perde força, a democracia perde força. Porque os poderes começam a se acumular nas mãos de poucos. Para mandar no Brasil hoje é fácil. Não precisa nem comprar maioria no Congresso, como fez o Lula durante o governo dele, um processo que se chamou mensalão. Não precisa mais fazer isso. Basta dominar 6 ministros do STF. São 11 lá. São 11 ministros na Corte Suprema. Se eu tenho 6 na minha mão, eu tenho a maioria sempre. Aliás, não precisa nem dominar 6, basta dominar o presidente do STF. Fácil. Ele põe em pauta, ele pode pautar o que ele quiser, ele pode pautar o que você quiser, e o que você não quiser pautar, ele não põe em pauta. Simples. A coisa apertou mais ainda durante as eleições. Sabe por quê? Não bastava o Lula ser um bandido descondenado concorrendo à presidência. Os crimes dele não podiam nem ser mencionados pelos adversários durante a campanha. Isso foi determinação do Tribunal Superior Eleitoral, o Xandão, o Carequinha. Associar o Lula ao aborto também não podia, era considerado desinformação. Hoje, quem diria, a ministra das Mulheres escolhida por Lula, a Aparecida Gonçalves, está falando em aborto como questão de saúde pública. Então era desinformação? Era desinformação? Diga sinceramente para mim. Associar Lula a ditadores de esquerda na América Latina também foi proibido durante a campanha, porque foi considerado fake news. Depois que o Lula ganhou, ele recebeu visita do Nicolás Maduro. O ditador da Nicarágua, o Daniel Ortega, referiu-se à vitória do Lula como, abre aspas, um triunfo para o povo do Brasil. Fecha aspas. É porque ele não vive no Brasil, né? O Miguel Díaz-Canel, ditador de Cuba, também festejou a vitória do Lula. Então era fake news?
era fake news? Quer dizer, só isso, só o fato de essas informações não poderem nem mesmo ser mencionadas em campanha, já pode ser interpretado por alguns como uma maneira de priorizar uma candidatura em detrimento de outra. E isso por ação de um órgão de Estado. Ou seja, pode até ser interpretado como fraude. Não precisa nem ter fraude nas urnas. Por falar em fake news, pessoal, o argumento mais usado pelos apoiadores da censura é a existência de desinformação nas redes sociais. Isso realmente existe, tá? Mas desinformação não se combate com censura. Sabe por quê? Porque dá ares de veracidade a notícias falsas. Ahá, tá vendo? Censuraram, quer esconder a verdade da gente, olha lá. Tá vendo como é que é? Aparece um argentino aí falando um monte de bobagem, o STF vai lá e censura em nome da verdade. E acaba provocando efeito reverso. Todo mundo começa a acreditar que o tal argentino falava a verdade. E o STF quis esconder a verdade. Então, fake news não se combate com censura, combate-se com fatos. Censura, além de dar ares de verdade à desinformação, fomenta o radicalismo. Aí você vai perguntar, mas os deuses de toga não sabem que censurar fake news vai dar ares de verdade a elas? Que prender manifestantes, que desmonetizar canais, que derrubar páginas, vai provocar a ira das pessoas? Isso vai alimentar mais ainda o radicalismo? Sabem, claro que eles sabem. Claro que eles sabem. Mas esse é o plano. Esse é o plano, provocar o caos político e se aproveitar desse caos para apertar mais ainda o cerco. É assim que o Brasil vai trilhando os mesmos passos da Venezuela. A indignação das pessoas vai crescendo, a panela vai fervendo até explodir. Esse pessoal estava plantado diante dos quartéis havia tempo. Por que é que ninguém foi lá negociar com esse pessoal? Ninguém foi lá perguntar o que vocês querem? O que vocês querem? Qual é a reivindicação de vocês? Pelo contrário, debocharam deles. Esses engravatados, essa elite de toga, zomba do povo brasileiro. Chamaram esses protestos até de revolta dos manés. Lembra daquele episódio nos Estados Unidos com os ministros do STF? Alguns brasileiros foram lá e hostilizaram esses ministros. Parece que eles estavam num restaurante ou saíram de um restaurante. Aí o ministro Barroso soltou aquela frase infame, né? Perdeu mané. Como assim perdeu mané? O STF estava tomando partido de algum candidato? A frase do ministro dá a entender isso. O Carequinha estava até dando tchauzinho e rindo dos populares. O que é isso, gente? Isso é representante da Suprema Corte? Diga sinceramente, isso é postura de um representante da Suprema Corte do país? Estão percebendo que é uma série de fatores que põem em dúvida o processo eleitoral, mesmo não havendo problemas no processo eleitoral? Vai pondo mais fogo na panela. Isso é deliberado, é o que eles querem. É tudo que o Lula quer. O golpe mais perfeito que existe é usar de truculência, falando mansinho. É instalar uma ditadura em nome da democracia. Não existe ato antidemocrático praticado pelo povo, gente. Como é que o povo pode ser antidemocrático? Seria o maior paradoxo do mundo. O que é que significa democracia? Vai na etimologia da palavra. Demos, povo. Cracia, governo. Democracia é o governo do povo. Então o povo nunca pode ser antidemocrático. O que o povo faz é reagir
contra atos antidemocráticos, o que pode culminar até em violência. O povo então pode cometer crimes, pode cometer vandalismo, pode até cometer terrorismo, mas não pode cometer atos antidemocráticos. Isso é um paradoxo. Nós já tivemos, por exemplo, manifestações pelo fim da polícia militar escoltadas, olha só, pela própria polícia militar. Isso é democracia. Então, se houver uma manifestação popular pelo fim da democracia, o povo lá está lá, queremos um rei absolutista, queremos um Luís XIV aqui no Brasil, queremos o fim de tudo, o rei manda em tudo, é isso que nós queremos. Essa é uma manifestação antidemocrática. E se houver essa manifestação, o governo democrático tem que ir lá e escoltar essa manifestação para garantir a liberdade dessas pessoas se manifestarem. Isso é democracia, por mais que pareça absurdo, né? A democracia vai defender e proteger um protesto contra a própria democracia, né? Pode parecer absurdo, mas para ser democracia tem que ser assim. Porque se o governo democrático vai lá e mete borrachada e gás lacrimogênio, ele automaticamente deixa de ser democrático. Se eu faço uma publicação numa rede social apoiando a censura, e o governo vai lá e me manda remover essa publicação, então o governo está concordando comigo ou discordando de mim? Quer dizer, o governo está apoiando a censura ou condenando a censura? Então, percebeu, gente? Não existe democracia parcial. Ou a democracia é plena, ou ela não existe. Eu vou propor um raciocínio aqui para vocês. Esse é para pensar. Esse é para pensar. Uma democracia pode ser implantada por meios democráticos? Impossível. Porque aí ela precisaria existir antes mesmo de existir. Isso não é óbvio? E quando uma democracia é destruída, ela pode ser recuperada por meios democráticos? Também é impossível, porque ela precisaria existir depois de ter sido destruída. É o óbvio ululante, como diria o Nelson Rodrigues. Entendeu por que tem gente diante dos quartéis? Porque essa gente está acreditando que a democracia já foi destruída. E, portanto, para eles, essa democracia não pode mais ser recuperada por meios democráticos. Isso é intuitivo, gente. Esse pessoal não está nem pensando de maneira filosófica, é pura intuição. Eles estão sentindo as suas liberdades cercadas. Eles preferem, então, entregar o país nas mãos dos militares num apelo desesperado pela liberdade. Isso é ato antidemocrático? Não. Isso é ato pela liberdade. Só pode cometer ato antidemocrático quem tem o domínio da força, quem tem o poder da violência. E quem é que tem esse poder? Quem tem armas. Quem é o detentor das armas? O Estado. Só o Estado pode prender, só o Estado pode agredir, matar, exilar, retirar direitos políticos, extraditar. O povo não pode fazer isso, a não ser que forme uma organização paramilitar. Mas para isso seriam necessárias 3 coisas: organização política, dinheiro e armas. Armas a gente não tem. A gente já está desarmado faz muito tempo. Dinheiro temos cada vez menos, né? E organização política, meu amigo, olha, passa longe da direita. Agora que a direita passou a ter um brotinho de organização, enquanto a esquerda já é a floresta amazônica. Tá, pessoal? Então, quem é que estava se manifestando em Brasília? Paramilitares? Terroristas? Gente com poder para dar um golpe de Estado? Não, pessoal, é a dona de casa, é o dono do mercadinho, é o engenheiro, é o caminhoneiro, é o dentista, é o barbeiro, o motorista, o encanador, etc. Terrorista era o Marighella, que é ídolo dessa gente que compõe o estamento burocrático.
Marighella sim foi treinado em Cuba para ser terrorista. Esse pessoal que estava em Brasília, não. É o povo que está no limite da paciência. É o pessoal que carrega o piano no Brasil. Eu apoio o que foi feito lá? Não. Inclusive, eu sou um apreciador de arte, pessoal. Foi destruída lá uma tela do Di Cavalcanti, que é belíssimo. Isso é muito triste, poxa. Claro que eu não apoio isso, mas eu entendo o que aconteceu. E eu também entendo o que pode acontecer daqui para frente. O governo vai apertar mais o cerco, vai minar mais a democracia. E quando acabar de vez a democracia, só vão sobrar duas opções: repressão ferrenha por parte do Estado, para garantir o silêncio da população, ou reação popular violenta. Pior, as duas opções podem coexistir, e ambas envolvem derramamento de sangue. E derramamento de sangue é tudo que a gente não quer. Eu entendo que pedir socorro para o exército contra os desmandos do sistema aí foi uma conduta desesperada, como eu já disse, mas foi um erro, porque as Forças Armadas são parte do sistema. Militares nada mais são do que burocratas de farda. O sistema nunca vai agir contra o próprio sistema. O destino do povo está nas mãos dele mesmo. Só ele pode impor limites ao sistema. E não adianta colocar carroça na frente dos burros. A primeira batalha que a gente tem que travar é cultural. Ocupar espaços no meio cultural, no meio editorial, no cinema, na música, na imprensa, na literatura, no teatro, etc. Depois é organizar grupos de pressão. Como é que se chama isso? Sociedade civil organizada. Democracia não é só votar em candidatos, é também a existência da sociedade civil organizada. Ela tem que ter voz, porque ela é, muitas vezes, a voz das minorias. Então, em primeiro lugar, o que o povo tem que fazer é se organizar para fazer pressão política. Mas para essa pressão política ter resultado, é preciso dominar parte da opinião pública. E isso só se consegue por meio da guerra cultural. Então não existem atalhos. Se não for por esse caminho, as instituições nunca vão deixar de lado aquela arrogância característica e jamais vão escutar as reivindicações da sociedade civil organizada. Tentar pegar atalhos só vai trazer problema, e problema muito grave para o nosso país. Muito mais graves do que o episódio de 8 de janeiro. Sinceramente, eu tenho medo do que pode acontecer. Gente, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau.